Olá! Como é domingo de carnaval, fazendo um risotinho com o uniforme caseiro dos Simpsons. Pois é, o que me ocorre? Me ocorre uma coisa a partir de uma fala do Domenico Di Masi. Ele falava assim, mais ou menos, né? Política. Simplificando, o que é a política? É uma forma de organizar ali o laço social, o convívio, de modo que a gente tenha mais ou menos um estabelecimento ali de uma possibilidade razoável de conduta e que as coisas funcionem bem. Né? Os interesses vão sendo atendidos, vão sendo discutidos, vai havendo ali um complexo jogo de freios e contrapesos para organizar as coisas, de modo a chegar a um caminho de bom senso. E como é que se faz isso? A produção das coisas, para que isso dê para a gente um certo bem-estar? Através da economia. Economia política. E existe uma outra coisa, que são, a partir da produção das coisas e da observação de quem as produz e de quem detém os meios de produção. Quando a gente fala o mercado, os mercados, o que a gente está dizendo? A gente está usando ali um eufemismo para chamar de mercado aquele que detém os meios de produção, enquanto que os outros são a força de trabalho. Ah, mas isso é muito de esquerda. Não, isso é um fato. Ok. E as finanças? As finanças, dados os complexos movimentos da economia e da grana e do ajuste financeiro dos capitais, isso aí está tendo um certo jogo para administrar aqueles subprodutos que vão acontecendo dentro desse complexo jogo, né? A inflação e tudo mais, isso é economia política. Agora, o que acontece? A economia vai produzir coisas, e as finanças produzem coisas. O que é o mercado de capitais? É uma forma de, mediante certas leis da economia, fazer com que aquele capital possa se reproduzir. Agora, dá para reproduzir um capital a partir de não produzir nada? Não, né? Esse é o problema. Quando a finança ultrapassa a economia, que ultrapassa a política. Daí a gente tem uma separação absoluta da força de trabalho, que tem que receber um salário, que seria o dinheiro justo recebido pelo trabalho feito. Quem que determina isso? Complicado, né? Pois é. Então, quando essas coisas acontecem, a gente vai ter aquilo que vem as economias baseadas no capital. E o que é a economia neoliberal? A economia neoliberal, a política neoliberal, é quando a gente tem uma privatização de tudo. Em que tudo se transforma em privativo, em privado, com os interesses voltados àqueles que são os detentores dos meios de produção. Né? Pois bem, e aí fica assim, será que eu estou recebendo o que eu mereço? Quem que determina isso? Complicado, né? Mas quando existe assim uma privatização de tudo, a própria força de trabalho e as pessoas que dela participam passam a ser vistas também como um objeto, né? Um objeto de que maneira? Quando se diz assim, o capital humano. O que é o capital humano? O capital humano é quando aqueles que são a força de trabalho são colocados como objetos. E existe aí uma privatização daquilo que são os direitos das pessoas. Só que esse discurso forma uma bolha de tal ordem, de tal forma, que aquilo que é de um direito fica condicionado a uma produtividade. E a produtividade é vista como aquilo que determina o sujeito. E quando essa bolha, quando essa ideologia que visa criar uma verdade que sustente uma conduta é colocada,
Muitas vezes sujeitos que não estão suficientemente adequados a essa lógica de produção para serem produtivos, winners e não losers. Quando essas pessoas não se encaixam nisso, ou têm desrespeitado os seus direitos porque eles passaram a ser também privatizados, como parte de uma empresa, como parte de um interesse de produção, e o sujeito não se entende ali como produtivo o suficiente, ele pode ficar doente. Doente porque ele tem alguma questão biológica? Não. Doente porque foi colocado que, mediante esses preceitos, ele não atinge aquilo que esperam dele, como produtor, para depois ser consumidor, para que alguém ganhe com isso. Então a gente está falando de doença que pode ser induzida a partir de uma ideologia que diz como o sujeito tem que ser, e quando ele não chega lá, ele pode ficar se sentindo mal, deprimido, entristecido, arrasado, porque ele não atendeu aquilo que esperam dele dentro de uma ideologia que vem causada por essa superposição das finanças sobre a economia e, por sua vez, sobre a política, que está lá num conjunto para garantir que todo mundo viva legal? Isso é ser de esquerda? Não, né? Isso é dizer que às vezes a gente fica doente, ou as pessoas ficam doentes, porque elas não estão dentro daquele script. Elas não estão atendendo aquela liturgia que os desconsidera como singulares. Isso, no final das contas, acaba sendo uma mentira. Como dizia Theodor Adorno, mentira a partir de um cinismo que é negar deliberadamente uma verdade. Será que a gente fica doente, muitas vezes por estar incluído nessa lógica mentirosa que faz dos sujeitos capazes ou não, mediante aquilo que eles devem ser como produtores? Será que isso é ser de esquerda? E será que quando isso não funciona direito, aqueles que são os detentores dos meios vão começar a ver que aqueles que pensam, aqueles que estão lá desafiando esse sistema, começam a pensar saindo de uma lógica de desejo cuidadosamente criada por aqueles que detêm os meios de produção das coisas, hoje representados pelos algoritmos que formam bolhas? No meio desse risotinho, isso me ocorre e que não é uma novidade, né? Então é muito interessante pensar por que hoje a gente vê uma cultura de ódio. Por que tem que ser o judeu, o negro, o LGBTQIA+, o indígena? Por que essas pessoas são alvo de ódio? Porque eles estão pensando, estão desafiando uma lógica que é criada como verdade absoluta para garantir um status quo que algumas pessoas desafiam. E isso é uma questão aí de sociedade e tal. E quando essas pessoas, cada uma delas silenciosamente dentro das suas vidas, sofrem os efeitos de uma rebelião interna e não se acertam com isso, será que a gente fica doente também por isso? Eu sei que é mais do mesmo, mas aí eu fico pensando, a medicação utilizada com esta finalidade não será apenas uma forma de fazer o sujeito calar-se do seu sintoma, para que ele continue sendo uma engrenagem dos meios de produção? Ou aqueles que desafiam e dizem e se colocam firmemente questionando as coisas como elas acontecem e são acusados de comunistas, etc. e tal, será que eles estão só fazendo isso porque pensam fora das linhas do que está sendo colocado aí? Será que os algoritmos que colocam a nossa vida como sendo fechada no espaço de uma tela e reduzem o nosso tempo ao tempo de uma pressa,
que na verdade nada mais é do que a pressa em adquirir e a pressa em produzir, para atender a quem? Quem escreve essa lei? Agora imagina que a gente repercute isso dentro da gente mesmo. Isso se repercute dentro da gente mesmo, no silêncio da nossa intimidade. E aí, a gente faz com a gente mesmo aquilo que as estruturas externas que criam tudo isso fazem com todo mundo. Interessante, né? Você passa a não ser bem visto no mundo de vencedores a partir da falácia de uma meritocracia. Eu estou falando de política? Não, eu estou falando de depressão, mediante uma lógica olhada um pouco mais filosoficamente por via da psicanálise. Por isso é tão mal vista até hoje, porque ela conduz as pessoas a pensar e não a obedecer. Quem ousa pensar obedece ao próprio desejo, não a um sistema que diz como isso deve ser feito. Tchau, espero que o risoto fique bom.